Como já diz o livro dos cristãos, não há nada oculto que não será revelado. E eu não estou aqui para pregar religião não, até porque eu não sou cristão. Mas, igual aquele vídeo que eu fiz do livro, que eu indiquei vários livros lá e o pessoal, ao invés de prestar atenção no conteúdo, ficou prestando atenção no meu corpo sensual trincado de camisa. É muito importante nós, primeiramente, dar atenção naquilo que está escrito, que outras pessoas, outros sábios deixaram para a gente de conhecimento através dos livros, pergaminhos, e segundo, ouvir os mais velhos. Teve uma época que eu namorei com uma mina, eu não vou dar muitos detalhes de quantos anos eu tinha e de quando que foi, para não comprometer os envolvidos na cena do crime. Até porque, devido ao que aconteceu, que eu vou te falar nesse vídeo, a gente ainda tem um pouco de convívio, porque como mora em cidade vizinha, né, talvez tá num show, tromba e tudo mais. Talvez ela tem uma vez que ela também foi no meu trampo lá, fazer um trampo lá, que ela mexe com limpeza, coincidência, né? Isso que é estranho. Mas então por isso que eu não vou dar muitos detalhes de quem que é, porque devido a ser minha cidade, a gente trombar de vez em quando por aí. Talvez ela veja esse vídeo, então ela vai saber quem que é. Mas o conteúdo do ocorrido vai somar bastante, que talvez você é um cara, ou talvez você é até uma mulher também, mas como é que é mais focado para homem, mas se você for mulher e encaixar para você, deixa no comentário. Vai servir para você essa experiência que eu tive naquela época. Conheci ela num barzinho, certo? Tava lá de boa, com uns parceiros meus, aí nós tava felizão, rindo pra caralho e tal. Aí beleza, ela chegou e tal, e de alguma forma eu comecei a trocar ideia com uma prima dela. Ela e a prima dela, elas estavam juntos no bar. Beleza, aí a prima dela me apresentou, ela, e a gente trocou uma ideia, aí a gente trocou o WhatsApp e tudo mais. No dia ali não rolou muita coisa não, mas no ato em que a prima dela me apresentou ela já tinha falado que ela tinha acabado de ligar com o namorado dela e que estava num momento ruim, que ele tinha tratado ela mal, por isso que as duas saíram. Naquele ponto ali, que é um dos pontos mais importantes da cena do crime, eu já tinha que ter me ligado e falar sinal vermelho, sinal vermelho. Só que não, eu era estagiário, nos relacionamentos, envolvido no amor, já de olho já na preta, já daquele naipe, já não quis nem saber. E talvez esse ponto, se eu tivesse dado atenção na época, não teria acontecido o que aconteceu, analisando friamente agora no futuro. Beleza, a prima dela me apresentou ela, trocamos uma ideia ali, no dia ali mesmo que eu conheci ela, não rolou nada não. Só trocamos o WhatsApp. Eu não fui trocando ideia durante a semana e tudo mais. E tava muito bom, cara, a ideia. E ela não falava nada desse ocorrido, de que tava acabando de sair do relacionamento, ou tava namorando ainda. Mas não tava um clima bom. No meu entendimento hoje, ela tava namorando, só que é aquela semana quando o casal briga, fraga. E aí um fica pra lá, outro fica pra cá, eles discutem, fica... que ele chove não molha, mas não terminou de vez não, de vez em quando mantém um contato, beleza. Começamos a trocar ideia uma semana, e aí beleza, começamos a ficar, marcamos de trombar no centro, ali, aí nesse ponto rolou o beijo, a gente ficou e tudo mais. Já cheguei beijando já daquele naipe, já tava quente já, né, já fui aquecendo ali a situação no WhatsApp pra chegar na hora de trombar, fazer o gol. Fiz o gol, beleza, começamos a ficar e tal. Se eu não me engano, cara, a gente ficou uns 2 dias. Mais ou menos isso aí, beleza. Só que eu já tinha falado pra ela que, tipo, eu não gostava muito dessa parada de... como eu vou poder dizer? Relacionamento atriz, sabe? Que eu tinha lembrado em algum momento daquela história que a prima dela tinha falado e perguntei a ela se ela tava ficando ainda com o cara, se tava namorando, que eu vou pegar a mina namorando, comprometida, pô, você é doido? Ela jurou de pré junto que não tava, beleza. Aí deu um mês nós ficando e tal, beleza. Tava da hora, cara. Aí tanto que
Teve uma vez que eu e um parceiro meu, a gente fez uma resenha lá na casa dela, a gente fez um churrasco e tudo mais, cara. O clima tava bom. E esse parceiro meu, eu sou muito grato a ele. Ele já fez algumas vacilações comigo, mas assim, ninguém é perfeito, né, cara? Só que eu tenho muita consideração por ele, porque teve uma época que ele segurou muito na minha mão e me ajudou. Em questão de suporte psicológico e ter alguém para trocar uma ideia. Porque talvez se não fosse ele, eu tinha feito alguma merda. E o que aconteceu? Deu um mês, eu descobri que ela ainda tava com esse ex dela e ficando comigo, tá ligado? Eu sei que ela, tipo, como a gente não namorava, ela não devia muita satisfação pra mim. Só que eu tinha sido muito claro com ela que se ela tivesse ficando ainda com esse cara lá que a prima dela falou comigo lá no bar, do relacionamento, eu nem tinha ficado com ela não, pra mim não arrumar treta pra mim, entendeu? Que esse negócio de homem ficar pegando mina comprometida, mulher casada namorando, você tá ligado que dá merda. Nunca gostei de confusão, por isso que eu perguntei ela. Ela jurou de pé junto que não tinha, beleza, então comecei a ficar tal. Aí depois deu um mês, eu fiquei sabendo que ela mandava fotos íntimas ainda pra esse ex, entendeu? Foto de calcinha, mostrando a bunda, parte da frente, parte de trás. A parte da frente você sabe o que eu tô falando, entendeu? Mandava tudo ali no WhatsApp, as fotozinhas. E como que eu descobri isso? É por isso que eu falei no começo do vídeo que nada fica oculto e tudo será revelado. O cara mesmo me chamou, entendeu? Naquele mensagem do Facebook, ele me chamou lá e perguntou se eu tava ficando e tal, porque eu acho que ele já tinha visto, tinha uns contatos em comum, né, devido a ser mesma cidade, lá no Face aberto, beleza. Você vê como é que as redes sociais entregam as paradas, não tem como, cara. Aí a gente tinha uns amigos em comum, tal, tudo mais, ele entrou no meu Face, acho que viu uma foto minha com ela, que eu tinha postado e tudo mais. Ele me chamou no message, muito educado. Perguntou se a gente tá ficando, mas falei que tava. Aí ele falou, eu falei que tava, né, e tal, mais ou menos tanto tempo. Perguntei ele por quê, ele falou, porque a gente também tá ficando. Eu falei, mas que porra é essa, neguinho? Se namorar 3, certo, doido? Eu falei que aquela vagaba que eu não queria essa parada. Fomos pro WhatsApp e começamos a trocar ideia. Cara, ele falou comigo que, tipo assim, eles nunca tinham terminado, tá ligado? E ela jurou de pé junto, olhando dentro do meu olho. Falando que não tinha nada e tudo mais. Como que as pessoas são, hein? Principalmente algumas mulheres, não generalizando. Mas as mulheres têm um poder de persuasão excepcional. Elas mentem pra você olhando dentro do seu olho, cara. E você acredita. Aí ele falou que a gente tava ficando, que eles nunca terminaram, sempre continuou ficando. Ela ia na casa dele, ainda, durante a semana. E aí eu comecei a ligar os fatos, né? Não, beleza, mas aquele dia lá mesmo ela falou que ia ter um negócio, então ela foi pra sua casa. Então era uma coisa muito, assim, organizada da parte dela. De estar pegando os dois ao mesmo tempo, entendeu? Eu não tava sabendo de nada e ele também não, entendeu? Aí a gente trocou essa ideia, fui e meti o pé. Só que, querendo ou não, eu já estava um pouco meio envolvido emocionalmente, né? E cara, como ele entrou em contato comigo, a gente foi para o WhatsApp e tudo mais, para ele me provar que estava rolando essa parada nisso, ele me mandou todas as conversas deles no WhatsApp. Eu não sei se você sabe, tem um negócio lá, uns 3 pontinhos lá que você pega e manda conversa por e-mail se ela for muito grande. E foi muita conversa, cara. Aí eu, tipo assim, eu vi lá desde o começo a data e falei, porra, desde o dia ela me conheceu, ela já tava trocando ideia ainda com esse ex, ficando com ele ainda e ficando comigo ainda. Resumindo, ela tava dando pra 2 caras ao mesmo tempo. Entendeu? E cara, como eu já tava meio envolvido, eu fiquei malzão, cara. Malzão e tal. E não, fiquei uma semana sem comer. Não sei se eu fiquei com... Hoje eu penso ainda aquela uma situação que talvez eu devo ter ficado até meio com depressão, sei lá. Uma semana sem comer, malzão, chorando pra caralho, estagiário, né, cara, envolvido no amor, o clima tava bom e tal. Mas enfim, graças a Deus consegui superar, cara. E eu vou falar com você, foi um sentimento muito ruim quando eu vi. Primeiro, que a pessoa mentiu pra mim, olhando pra mim dentro dos meus olhos e jurou de pé junto, que não tava com esse. Terceiro, no dia que a gente tava no churrasquinho que eu falei lá na casa dela, todo mundo curtindo, às vezes que ela ia no banheiro, ela mandava as fotos de calcinha e do capô de Fusca, tá ligado? Da chavasca e também comissão de frente, que você tá ligado que eu tô falando.
No dia que eu tava no churrasco, na casa dela, com o meu parceiro. Como que são as coisas? Como que elas não estão nem aí pra parada, tá ligado? E que tinha data lá na conversa que ele me mandou. Então eu vi, cara, esse dia que a gente tava lá, ela fez essa parada ainda, porra. Fiquei malzão, cara. E aí que entra a parte desse parceiro meu, que mesmo que ele, às vezes ele vacilou, ele me deu muito apoio, cara. Tipo, eu falei com ele essa treta e, pô, eu fico pensando, cara, imagina se naquela época eu não tivesse alguém pra desabafar uma parada muito íntima assim, o que eu teria feito? Talvez eu teria até quitado do game, mano. Quantos caras aí no Brasil não passam por isso? E o homem, muitas vezes, na maioria das vezes, 95%, não tem esse apoio de que uma pessoa de confiança íntima que possa desabafar e trocar ideia. O Brasil, ele é muito falha pra essa parada. Mulher tem um tanto de apoio, é isso, aquilo, é acompanhamento psicológico e tal. Homem que é traído e que passa por uma situação tenebrosa de relacionamento, ele não tem acompanhamento nenhum, não tem suporte de nada. Tanto do governo, nada. Então talvez se o cara não tem um parceiro ponta firme que ele possa confiar e esse parceiro não vai explanar pra ninguém, cara, o cara fica com muitas paradas aí na cabeça ali, talvez o cara faz merda. Quantas vezes aí que a gente vê essas paradas aí de que homem quita do game a mulher, não sei se você vai lembrar daquela mulher lá do salão de beleza, que eu lembrei agora aqui, mas tem outros casos. Os caras fazem merda, que é muita informação na cabeça dele, cara. Então, talvez você possa estar passando por essa situação agora. E, cara, eu sei que não é bom, principalmente se você não tiver alguém pra desabafar e abrir seu coração. Talvez você tá sofrendo calado aí, mas, cara, primeira coisa, eu acho que você deveria colocar nas mãos de Deus que se Ele permitiu que essa parada chegasse até você do jeito que chegou, é pra abrir seus olhos pra alguma parada. E por um lado, você devia até agradecer. Você deve estar me achando que eu sou louco agora falando isso, mas eu acho que você deveria agradecer sim. Por quê? Imagina se você não soubesse dessa história do jeito que você soube. Como eu soube. Talvez a sua esposa, sua namorada, mais a sua esposa, né, nesse caso aqui. Talvez a sua esposa manda foto íntima pra algum cara, algum amante, talvez você saiba que ela te trai, entendeu? Talvez ela dá pro seu irmão, ou dá pra um cara do trampo, ou ela já te traiu alguma vez e pediu desculpa e te pediu outra chance. Que isso aconteceu comigo nesse caso aqui. Depois que eu descobri as fotos, como eu tava tão preso emocionalmente nessa mulher, o que aconteceu? Você vai rir de mim aqui agora, mas eu tenho que falar. Aqui é a verdade. Eu ainda perdoei ela. Esse neguinho que você tá vendo aqui é um safado sem vergonha. Hoje pensando que eu tinha que dar tapa na minha cara e chibatada. Igual na época dos escravos. Eu fiz isso. Perdoei ela ainda. Cara, você acredita que ela jurou de pé junto? Não sei o que tem. Pediu pelo amor de Deus, vamos tentar de novo. Tá. Beleza, continuando mais uma vez. Aí depois rolou uma treta lá que eu ainda comecei. Depois que eu já perdoei essa aí dessa parada das fotos, eu ainda perdoei uma outra parada lá que ela. Fiquei sabendo que ela tava trocando ideia com o cara ainda. Aí na terceira eu já meti o pé. Falei, não tem jeito não. Então é mais um insight. Cara, quem faz uma vez, faz duas, três, quatro. Tem gente que fica falando aí, principalmente com as mulheres. Quem trai uma vez não trai, não sei o que. Trai sim, cara. Se trai uma vez, cara, você já pula fora do barco. Entendeu? Que ela vai jogar de pé junto, entendeu? Vai te dar o capô de fusco, o pastel de pelo, o chibio gostoso ali e vai entrar na sua mente. Você perdoou. Só que vai acontecer de novo, cara. Não se iluda, entendeu? Não se iluda. E uma das piores coisas, depois que eu perdi essa primeira vacilação dela, pelo fato da gente não estar namorando, não sei o que tem, nada a ver, né, cara? Mas assim, não devia ter feito isso, mas fiz. E o que eu observei? Depois que eu perdoei, a gente continuou ficando ainda. Eu não conseguia parar de pensar naquela parada, cara. Por mais que eu não tava namorando com ela, enfim, mas eu já tinha dado papo reto, a letra lá no começo, do que eu achava legal de ir com ser e tudo mais. Que eu não queria arrumar treta com ninguém, ficar pegando meia de ninguém, cara. E ela mentiu pra mim, mentiu pro cara, entendeu? Tava dando pra dois caras ao mesmo tempo. E mesmo depois que eu descobri tudo, perdoei ele, só que tipo assim, toda mão, cara, que eu tava com ela, eu ficava pensando naquela parada, cara. Aquela parada das fotos e talvez você tá nessa vibe. Perdoou sua esposa por uma traição, ou até seu marido também, serve pra mulher também esse caso. Mas você deita ali do lado dele, ou tá em alguma resenha, cara, e aquilo ali fica martelando na sua cabeça, cara. Esse safado traiu aquela mulher, eu tô sabendo, eu tô aqui ainda e tal. Cara,
você vai ficando muito triste e se sujeitando nessa situação é muito ruim, cara. Então, isso aconteceu comigo e talvez possa estar acontecendo com você também. E ao meu ver, algumas pessoas perdoam a traição pelo fato de estar muito presa emocionalmente na pessoa. Isso é muito ruim. Mas eu entendo também que talvez você não tenha muita força para sair, mas, cara, não age com o coração como eu agi. Porque você agir com o coração, você só vai se fuder. Você tem que agir com a razão. Foda-se se você gosta dela, foda-se se você tem filho, que talvez ela vai tentar usar o filho. Não era o meu caso, né, que a gente só ficava. Mas talvez você tem filho com a mulher, ela vai tentar usar os filhos, entendeu? A favor dela para te persuadir para você não sair da relação. Principalmente se você é o seu provedor principal. Vai jurar de pé junto, vai olhar dentro dos seus olhos, igual essa mina que eu ficava olhou. E eu acreditei. E o que que deu? Ela continuou trocando ideia com o cara debaixo dos panos ainda. Com certeza, talvez depois daquela dia da sorte, do que eu descobri tudo que me contou, ela continuou dando pro cara ainda. Talvez você pode estar acontecendo isso com você também, então fique ligado, cara. Não acredite nessa parada. Mesmo que ela olhar dentro dos seus olhos e falar que não vai acontecer mais, não faça isso. Eu fiz de experiência, eu me fudi. Tive que ter com certeza, eu continuo ficando com o cara. Vai saber quantas vezes já deu pro cara também. E eu ali ainda, entendeu? Dividindo pastel de pelo com outro cara, correndo o risco talvez de pegar uma doença, correndo o risco de talvez assumir um filho que não é meu, que já tava dando pra dois caras ao mesmo tempo. Os caras tá estourando um champanhe dentro ali, ó. Na hora que a barriga vem, meu filho, e ela quer jogar no peito do cara trabalhar doido, que tem situação pra criar. Que no caso ia ser eu. E aí? Você já imaginou você criar um filho uma vida inteira achando que o filho é seu? E quando chega lá, filho dá 20, 25 anos, você descobriu que o filho não é seu? As mulheres, elas não estão nem aí pra questão psicológica do cara. Ela quer ver criando ali e segurar. E também não vai dar nada, não vai dar porra nenhuma pra elas. Igual eu já vi um caso de um cara lá na Angola. O cara precisou de um transplante, de transfusão de sangue. Tinha 5 filhos com a mulher. Os 5 filhos foi lá no médico para doar o sangue, né? Nenhum sangue serviu. Por quê? Nenhum dos 5 filhos era dele. Aí depois desses anos todos, ela falou que os filhos eram do vizinho. Olha que situação. Às vezes você agindo com o coração, agindo com amor, tem outras coisas piores vindo por trás, cara. E você acha que essa coisa de descobrir a traição é uma coisa ruim. Hoje eu penso assim, mas eu sei que naquele momento eu fiquei mal. E talvez você deve estar nesse momento mal. Mas ouça o que eu tô falando. Há mais que vem para bem, cara. Se Deus permitiu que isso acontecesse e você descobrisse, agora é a hora de você picar o pé. Pular do Titanic, meu parceiro. Não pense com a cabeça de baixo que você tá comendo pastel de pelo gostoso, chavascona. Gostosa, inchada, que tá isso, aquilo. Não cai nisso não, cara. Mete o pé e sai fora, que coisas piores podem acontecer. Como esse exemplo, talvez você assumir um filho que não é seu, você pegar uma doença, ela jurar de pé junto que não vai te trair mais, mas depois vai passar o tempo, ela vai continuar dando pro outro cara também. E é isso, aquele fica pagando de boi. Eu vacilei naquela época e fui agir com coração e amor e acreditando nas pessoas, mesmo elas olhando dentro dos meus olhos, falando que não ia acontecer mais, o que que deu? Continua acontecendo. Quem trai uma vez, traz 10, cara. Traz 10. Quem trai uma vez, traz 10. Não cai nesse papinho de mulher que tá arrependido e tudo mais. Isso é pra homem também, entendeu? Porque pra mulher trair, ela já pensou muito, cara, nessa parada. Não foi nada assim de bate pronto, não. Teve todo um planejamento por trás. Na hora que tava trepando ali, todo mundo tava gozando, quando a mãe estava jorrando na boca, no ouvido, na porta de trás, na porta da frente, ela bebendo leite, ninguém lembrou de você, meu parceiro. Pense nisso, não pense nos momentos bons, pense nos momentos ruins na hora de terminar. Espero que tenha ajudado você, talvez se você tiver passado por uma situação assim. Se você quiser compartilhar uma parada nos comentários pra gente resenhar, não precisa de dar todos os detalhes dos envolvidos na cena do crime, para não comprometer a operação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas compartilhe aí, talvez que outras pessoas que chegarem aqui nesse vídeo vai ser útil. Elas verem algumas histórias e ver o que é a verdade, entendeu? Então é isso aí, ela mandava fotos íntimas. E não mandava só foto, né? Ia levar também.
É um assunto delicado. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar, mulheres e homens, esse conteúdo serve para ambos os sexos. E o que eu tenho para deixar de aprendizado que eu passei é isso, cara. Quem trai uma vez, trai 10. Traiu uma vez, você descobriu, cara, começa a agradecer. Você vai ficar nervoso. Não. Em tudo dá graças, como diz no meu livro dos cristãos. Descobriu, já começa a agradecer, cara. Já começa a agradecer. Foi uma coisa boa que aconteceu. Porque talvez a vida inteira você poderia tá com a pessoa e ter rolado o que rolado. E você nunca descobrir nada, entendeu? A mulher dando para 2 caras. Você criando um filho que não é seu, pegando uma doença. Porra. E quando ela talvez começa a te trair com um cara, você não descobre, talvez começa a dar para outro cara e depois aí vai, você fica boia a vida inteira. Então, antes descobrir antes do que não descobrir nunca. Espero que você tenha gostado. Se você chegou aqui, deixe seu comentário. Se você puder deixar algum relato aí para somar no conteúdo, puder deixar likezada também, eu agradeço bastante. Agradeço por você estar inscrito no canal. E em breve, como eu já falei em outros vídeos, se você quiser deixar um pouco mais de apoio no canal, além do comentário, do like, de estar inscrito, que já me ajuda bastante, vou estar disponibilizando aí, assim que estiver pronto, o manual do VDS, o manual do Vida de Solteiro, um e-bookzinho simbólico, que lá eu falo várias dicas de como morar sozinho, o que tem que comprar primeiro, livros de desenvolvimento pessoal, como se portar, o que fazer nos momentos ociosos, quando você começar, por onde começar. Falo experiências minhas, que eu não consigo compartilhar em um vídeo, só porque senão fica muito longo. Mas assim que estiver pronto, deixa no primeiro comentário fixado. Se você já chegou mais até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Se puder deixar algum relato, alguma história, eu agradeço também. Tamo junto. E a gente se encontra. Vida de solteiro, só progresso. Sem dores de cabeça.